Existe uma tendência de nós acharmos que somos apenas espectadores do caos que atinge a sociedade na questão do elevado número de vítimas de trânsito. Até que um dia, inesperadamente, nos deparamos com alguém de nossa família, ou até mesmo nós, envolvidos em um acidente. Quando então acordamos e entendemos que qualquer um poderá ser a vítima, só que aí é tarde para agir e colaborar para mudar esta triste realidade. O país e a sociedade brasileira perdem em torno de quase 30 bilhões de reais por ano com os custos do acidente de trânsito. E quem você acha que paga esta conta? Cada um de nós. Reflita sobre esses números e lembre-se, a próxima vítima poderá ser você ou alguém que você ama. Por isso, colabore de todas as formas para que nosso ambiente de trânsito seja mais harmonioso, organizado e seguro. As perdas humanas no trânsito se traduzem por mortes e pessoas com sequelas, permanentes ou temporárias. Acredito que é uma questão difícil para qualquer um responder o que é pior: ter um ente querido morto por um acidente de trânsito ou ter esta mesma pessoa com algum tipo de sequela permanente, tal como ou tetraplégica, onde perde-se os movimentos do pescoço para baixo. Muitos dados estatísticos consideram as mortes ocorridas no local do acidente. Porém, em alguns casos, o acidentado vai a óbito vários meses depois, ou até mesmo anos. Outro fato curioso é que as motos representam 17% da frota de veículos automotores, porém, representam 30% dos acidentes, e geralmente com maior gravidade. Por este motivo, se você for um motociclista, tome consciência dos riscos e valorize sua vida. Existe um ditado muito interessante que representa bem esta situação no cotidiano dos motociclistas, o qual diz: perca 1 minuto na vida, mas não perca a vida em 1 minuto. Pense nisso. Existe uma estatística realizada que levantou os principais tipos de acidentes ocorridos em nossas estradas e cidades. O destaque é do tipo colisão traseira, o qual geralmente ocorre em função de excesso de velocidade e da falta da distância adequada, principalmente em dias de chuva. O segundo lugar está com a colisão lateral, o qual ocorre em função do não cumprimento da regra da preferência e do excesso de velocidade nos cruzamentos. O terceiro e quarto lugar ficam com a saída de pista e a colisão com objetos fixos. Esses tipos de acidentes, em sua grande maioria, ocorrem em função do sono ou fadiga do condutor, ou ainda pelo excesso de velocidade nas curvas. A colisão frontal ocorre em menor escala e principalmente pela imprudência nas ultrapassagens. Apesar de ocorrer em menor número, o grau de periculosidade e o número de mortes e sequelados é muito grande quando comparado com os demais tipos de acidentes. Segundo estudos feitos pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, existem alguns fatos que estão presentes na grande maioria dos acidentes, tais como a desatenção, a alta velocidade e a falta de distância de segurança. Está mais do que comprovado que o fator de maior risco no trânsito chama-se imprudência. Contrariando a crença popular, a maioria dos acidentes ocorre com tempo bom, pois quando o tempo está ruim, o condutor se torna mais cauteloso e, com isso, os índices de acidentes diminuem. Por isso, dirija com prudência e cautela, independente do fator meteorológico do momento. Segundo estatísticas, os acidentes de trânsito ocorrem por uma somatória de fatores. Porém, um deles é o preponderante e, sem dúvida, é o ato inseguro do condutor. O ato inseguro poderá ocorrer de 3 formas: pela imperícia, pela imprudência ou pela negligência do condutor. Imprudência é o condutor que possui perícia na condução de seu veículo, porém, mesmo sabendo dos riscos, realiza manobras perigosas e arriscadas. Imperito é o condutor que possui falta de habilidade proveniente de pouco tempo de direção, formação inadequada, entre outros fatores. Negligente é o condutor que deixa de fazer o correto, mesmo sabendo que deve, tal como desacelerar para facilitar a ultrapassagem de outro condutor. Algo que deve ser tratado com muita cautela pelo condutor iniciante é sua primeira vez em uma BR, onde ele deve tomar os seguintes cuidados: iniciar em rodovias de pouco movimento e que não ofereçam riscos, precipícios, muitas curvas, aclives e declives acentuados, etc.
Procurar sempre estar acompanhado de um condutor experiente. Procurar sempre oferecer a passagem aos demais veículos e evitar andar próximo a eles. Devido à falta de experiência, em caso de um contratempo, você precisará de maior espaço para dominar a situação. Lembre-se que em velocidades mais altas, qualquer mudança brusca na direção do veículo ou travamento das rodas pelo uso errado dos freios poderá causar a instabilidade do veículo e, consequentemente, um acidente. Acredite, a condução de um veículo nas rodovias, apesar de parecer uma tarefa mais simples do que conduzir em um centro urbano, poderá reservar surpresas desastrosas para o condutor de primeira viagem. Permaneça fazendo a leitura do ambiente por onde você passa com atenção difusa voltada totalmente para a condução de seu veículo e no ambiente de trânsito, pois só assim poderá prever algum acidente e, caso a situação se confirme, agir com habilidade e tomar a decisão mais adequada para anular ou minimizar os riscos e agir de forma precisa. Além disso, mantenha-se sempre atualizado e reciclado com as leis e normas de trânsito, bem como as práticas de direção defensiva, primeiros socorros e mecânica básica. Para que um dia possamos usufruir de um ambiente de trânsito harmonioso e livre de acidentes e perdas, a única solução é a prática ampla da cidadania, onde a segurança coletiva estará acima dos interesses particulares de cada condutor. Porém, para que isso aconteça na realidade, será necessário que cada condutor interiorize este conceito, ou seja, não farei para o outro o que não desejo que façam para mim ou para as pessoas que amo. Toda condição que colabora para que ocorra o acidente é considerada uma condição adversa, ou seja, perigosa. A via colabora para o acidente quando mal conservada ou sinalizada, com aclive ou declive acentuado, estando em obras, sem acostamento e ou vegetação adentrando na pista, com serras e precipícios, com pontos de acúmulo de água da chuva. Planeje seu deslocamento para evitar trechos mal conservados. Caso contrário, redobre a atenção, diminua a velocidade e aumente a distância do veículo da frente. A má conservação do seu veículo aumenta a possibilidade de haver falha humana e culminar em acidente. Mantenha sempre os pneus calibrados, amortecedores em boas condições, luzes reguladas, sinais e equipamentos de segurança revisados, freios testados e revisados e o veículo abastecido. Um condutor defensivo não viaja em um veículo com condições duvidosas de segurança. Dá prioridade à sua segurança e de sua família. O comportamento inadequado do condutor é geralmente o fator principal na ocorrência de um acidente. A falta de tempo, de cordialidade e o estresse dos usuários das vias fazem do ambiente de trânsito um verdadeiro caos. A questão da luminosidade poderá gerar uma situação de risco tal como ocorrendo a penumbra no amanhecer e anoitecer, ocorrendo o ofuscamento pela luz do veículo em sentido contrário, ou pela incidência direta dos raios solares nos olhos do condutor, pela falta da conduta preventiva de usar os faróis baixos acesos nas rodovias mesmo durante o dia. As condições atmosféricas de tempo, tal como a chuva, a cerração e o granizo, aumentam muito a insegurança dos condutores. Em todos os casos, diminua a velocidade, aumente a distância do veículo da frente, acenda os faróis baixos e evite ultrapassagens. Em dias de chuva, a água encobre os buracos, criando verdadeiras armadilhas para os motoristas. A carga mal acondicionada também se torna um fator de risco. Evite permanecer atrás de veículos de carga com condições duvidosas de segurança. O trânsito congestionado e confuso se torna mais um fator para aumentar a insegurança. Algo que contribui muito para a desordem é o excesso de barulho. Use a buzina apenas para divertir os demais usuários da via quanto a uma situação de risco, bem como jamais feche um cruzamento. Sinalize com antecedência sua intenção de manobra. Não pare em fila dupla. Ande com a velocidade compatível com a via. Se puder ir de carona, ônibus, coletivo, bicicleta ou a pé, evite utilizar seu veículo sem necessidade. Evite freadas bruscas e mantenha a distância de segurança do veículo da frente, mesmo em áreas urbanas. Evite zigue-zague entre os demais veículos. O passageiro gera uma situação de risco nos seguintes casos:
ocorrendo briga ou algazarra entre os ocupantes, existindo crianças em locais impróprios dentro do veículo, havendo excesso de ocupantes, quando ocorre um namoro com o condutor com o veículo em movimento. É importante que o condutor conheça os principais tipos de acidentes que ocorrem nas vias de trânsito, suas principais causas e como proceder para tentar evitar seu acontecimento. Para evitar o tipo de colisão frente a frente, só ultrapasse se a visibilidade for boa. Caso contrário, não ultrapasse, mesmo que a sinalização permita. Reduza a velocidade nas curvas. Tenha muito cuidado nas conversões à esquerda e nos retornos. Evite a guerra de faróis, pois você poderá ser a vítima e, por final, facilite a ultrapassagem dos demais condutores. Para evitar a colisão com o veículo da frente, fique atento às luzes de freio e indicadores de direção destes veículos e mantenha a distância de segurança, aumentando ainda mais em dias de mau tempo. Para evitar a colisão com o veículo de trás, observe sempre os retrovisores e, caso você detecte um outro veículo muito próximo, ofereça passagem e diminua a velocidade. Evite freada brusca. Sinalize com antecedência sua intenção de manobra e não cole no veículo da frente, pois isso dificulta a ultrapassagem do veículo que está na sua traseira, obrigando a ultrapassar mais de um veículo ao mesmo tempo. Para evitar a colisão nos cruzamentos, jamais ultrapasse nesses locais. Tenha cuidados nas conversões à esquerda. Lembre-se de que na direção defensiva você nunca tem a preferência, mas sempre alguém cede a preferência a você. Reduza a velocidade nos cruzamentos e, por final, respeite a preferência de quem transita pela rotatória ou praça. Para evitar a colisão entre um motociclista e um motorista, mantenha uma distância de segmento segura, aumentando esta em caso de mau tempo. Tenha cuidado com os pontos cegos. Verifique constantemente os retrovisores e, se for necessário, gire a cabeça para uma rápida observação. Cuidado ao abrir a porta para o lado da via. Nas ultrapassagens, utilize a mesma distância que você utilizaria em caso de um veículo de 4 rodas. E por final, sempre que você avistar um motociclista sem capacete, redobre a atenção, pois trata-se de um motociclista imprudente. Para evitar colisão com veículos sobre trilhos, sempre pare, olhe e escute antes de cruzar uma ferrovia. E lembre-se, Cruz de Santo André de cor branca indica movimento de trem só de um lado da via férrea. Já a cruz amarela indica movimento dos dois lados. Para evitar colisão nas curvas, evite a certeza de que você conhece a estrada. Isso faz com que você menospreze os pontos de perigo da via. Reduza a velocidade antes de entrar na curva e acelere levemente ao entrar nela. Evite cavalgar as faixas de divisão de fluxos. Se necessário frear enquanto realiza uma curva, faça com cautela e não trave as rodas de seu veículo. Aumente a distância de segurança antes de entrar em uma curva. Observe o acostamento, pois a qualquer momento ele poderá ser sua única salvação. E por final, jamais ultrapasse nas curvas ou lombadas. Para evitar colisão em uma manobra de marcha ré onde sua visão for insuficiente para realizar a manobra com segurança, peça ajuda. Jamais execute manobra de marcha ré em interseções. Evite sair de garagens e estacionamentos utilizando a marcha ré. E por final, tenha muito cuidado com objetos pequenos, animais e crianças, pois geralmente você não consegue vê-los. Para evitar a colisão com objetos fixos, não conduza um veículo tendo consumido qualquer quantidade de bebida alcoólica ou ingerido medicamentos que provoquem sono. Durante as viagens prolongadas, realize paradas periódicas para descansar e alongar. Em rodovias de pouco movimento e excessivamente reta, redobre sua vigilância consigo mesmo contra os desligamentos relâmpagos, pois uma fração de segundo é o suficiente para você perder o controle e se acidentar. Evite durante as viagens realizar refeições pesadas e de difícil digestão. Elas causam sono e mal-estar durante o percurso. Mantenha seus pneus em bom estado e calibrados corretamente. Lembre-se, o excesso de velocidade também poderá provocar a perda do controle do veículo e a colisão com objetos fixos.
E por final, saiba que os marcadores de perigo e marcadores de obstáculo indicam o lado correto para desviar dos obstáculos e perigos. Em muitos casos, a frenagem e parada total do veículo são impossíveis antes de ocorrer a colisão e o acidente, sobrando para o condutor a única opção de buscar um ponto de fuga para evitar o desastre. Olhar para frente, agindo por antecipação, é uma das regras mais importantes para se safar de situações perigosas. Se um veículo cruzar a pista de repente, o certo é procurar uma saída. Fixar a visão no obstáculo fatalmente o levará para a colisão. Uma boa prática seria a convenção entre os condutores para que, ocorrendo a possibilidade de colisão entre veículos em sentido contrário, ambos desviem pela direita, sempre que possível, pois assim evitaria que escolhessem o mesmo ponto de fuga, o que resultaria em uma colisão frente a frente. Lembre-se, o pedestre é parte mais frágil do ambiente de trânsito e, por isso, merece todo o cuidado. Além de que todos nós somos, por natureza, pedestres, e por mais que estejamos acostumados a conduzir um veículo, uma hora seremos simplesmente pedestres, e teremos que contar com a colaboração dos demais condutores. Para ser um condutor educado e que respeite os direitos dos pedestres, devemos, nos cruzamentos semaforizados, mesmo que o sinal abra, aguardar a travessia do pedestre. Saiba ainda que a existência de faixa de pedestre é um reforço para a segurança do pedestre. Porém, se ele iniciou a travessia, mesmo que não exista faixa no local, a preferência é dele. Nas esquinas, sempre antes de realizar uma conversão, verifique se não existe algum pedestre iniciando a travessia, pois nesse caso ele tem a preferência. Saiba ainda que crianças, deficientes físicos, gestantes e idosos devem ter a preferência de passagem. Devemos ter cuidado na saída de garagens. Jamais ultrapasse ou realize retornos sobre faixas de pedestre. Ao avistar um ônibus parado para embarque ou desembarque de passageiros, devemos reduzir a velocidade, parar se for preciso, pois a qualquer momento poderá surgir um pedestre desavisado e imprudente atravessando a rua sem o devido cuidado com sua segurança. Nos trechos urbanos, de vias rápidas e BRs, redobre a atenção e diminua a velocidade. Indique antecipadamente e com clareza sua intenção de manobra. Quando em deslocamento na via, mantenha sempre uma distância de segurança da calçada, pois a qualquer momento um pedestre poderá expor parte de seu corpo para fora da calçada. Estando a calçada obstruída, a preferência sobre a via é do pedestre com relação aos veículos. E por final, redobre o cuidado e reduza a velocidade ao máximo nos locais próximos às escolas ou onde houver aglomeração de pessoas. Dê preferência ao ciclista, pois conforme a legislação, em um cruzamento não sinalizado, a preferência de passagem é do veículo de propulsão humana, nesse caso, a bicicleta. Mantenha a distância lateral de no mínimo 1,5 metro e reduza a velocidade nas ultrapassagens. Cuidado com os pontos cegos. Verifique constantemente os retrovisores e, se for necessário, gire a cabeça para uma rápida verificação, bem como não entre em fila dupla com o ciclista ou corte à sua frente. Cuidado ao abrir a porta para o lado da via e redobre a atenção no período noturno, pois a maioria das bicicletas não possui os equipamentos de segurança necessários. Como já foi tratado anteriormente, o condutor pode se tornar o principal fator de risco para a ocorrência de um acidente. Diversos fatores físicos e mentais podem influenciar para a ocorrência de um acidente, tais como o sono e a fadiga possuem causas diversas, porém as principais são as poucas horas de sono, o excesso de horas à frente do volante, o uso de medicamentos que tenham efeitos colaterais e o excesso de alimentação durante a viagem. Saiba que o sono é traiçoeiro e provoca em você pequenos desligamentos que podem ser fatais. O motorista conta com todos os seus sentidos para conduzir seu veículo, porém conta principalmente com a visão e a audição. O Código de Trânsito cita que todo condutor deverá passar por uma reavaliação médica a cada 5 ou 3 anos. Porém, o agravamento de um problema de visão ou de audição poderá ocorrer antes desse período. Por isso, fique atento e procure um especialista se necessário.
Tenha consciência que o exibicionismo é um estado psicológico de imaturidade em que o condutor usa seu veículo para chamar a atenção. Já a metamorfose ocorre quando o condutor incorpora as características de seu veículo, tal como a potência, agindo de forma também imatura e perigosa. Seja um condutor maduro e lembre-se que seu veículo é apenas uma forma de condução.